Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início à nossa segunda videoaula, onde nós estaremos criando as medidas DAX no nosso projeto, tá? Pessoal, qual a importância das medidas DAX para um projeto de dashboard? É onde ele vai deixar toda a estruturação, né, para deixar o projeto totalmente interativo, ou seja, performático. Tá? A criação dessas medidas vai dar essa condição para um projeto de dashboard, seja ele no Power BI ou no Excel, utilizando as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot. Tá ok? E antes de nós prosseguirmos para a nossa criação das nossas medidas, nós iremos fazer o relacionamento das tabelas fatos com a tabela dimensão, né? Eu vou estar explicando passo a passo. Esse é o objetivo das videoaulas, aprender do zero como criar um projeto de dashboard, tá ok? Então nós estaremos fazendo o relacionamento das tabelas fatos e dimensão e a criação de 3 colunas calculadas que fazem parte da criação utilizando a linguagem DAX, tá ok? E antes disso, vamos fazer um review que nós vimos na aula passada. Na aula passada, o que nós vimos? A importação da base de dados, né, da tabela fato, F-Dados Finanças, onde nós fizemos todo o tratamento. Criamos as tabelas dimensões de calendário totalmente automatizada. O que quer dizer tabela de calendário automática? Na medida que a base de dados for sendo inserida novas informações, a tabela de calendário vai acompanhar essa atualização. Tá ok? E criamos também as tabelas dimensões, né? De faixa de desconto, de segmento, de produto e, se eu não me falha a memória, de país. Mas nós vamos fazer um review aqui Vamos abrir o Power BI e a gente vai estar vendo. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Power BI minimizado. Então, para a gente carregar o Power Query novamente, só para efeito didático, nós vamos aqui no grupo consultas e transformar dados, beleza? Então vamos lá. Clico aqui, fecho, transformar dados. Beleza, nossa tabela fato, totalmente estruturada, de calendário, faixa de desconto, de países, de produto e de segmento. Então vamos lá, só para efeito aqui, ó, primeira tabela fato, F-Dados Finanças, seguida de calendário, faixa de desconto, de país, de produto e de segmento. Então, totalmente criada as nossas tabelas. Então, vamos lá. Sempre quando nós fazemos um projeto de dashboard, fizemos a importação da base de dados, fizemos o tratamento, criamos as tabelas de dimensões de calendário, para, finalizando a etapa, fechar e aplicar. Ao fazer isso, ele vai carregar, né, para o Power BI. Nós vamos fechar aqui, que nós já fizemos esse carregamento, e ele vai aparecer aqui tudo que nós fizemos no Power Query, tá? E, dando sequência à metodologia do desenvolvimento de um projeto, qual é a próxima etapa depois que fazer o carregamento? A gente fez o quê? Entramos aqui no ícone, né? Vamos aqui, no ícone tabela. Opa, ícone tabela. Vamos voltar aqui, né? Que não era essa. Opa, no ícone tabela, aqui. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos aqui, fomos para F-Dados Finanças, colocamos a data aqui, né? Data curta, né? Encurtamos a data, né? Deixamos ela, como que aparece aqui, né? Ó, data short date, né? Somente data, porque aparece o padrão quarta-feira, 14 e assim vai, long date. A gente colocou short data, data curta, fizemos isso aqui. Depois nós fomos para a tabela de calendário, fizemos a mesma coisa na coluna data, que eu estou passando o mouse aqui. Depois nós pegamos, classificamos, né? Chegamos aqui, categorizamos aqui, né? Classificamos ferramenta tabela e marcamos tabela
como tabela de data, né? Fizemos isso aqui, porque é data, né? Tabela de calendário. E depois nós pegamos aqui no mês abreviado e fizemos aqui, ó, ferramenta coluna, onde eu estou passando o mouse, menu, e classificamos a coluna mês abreviado para mês. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Nós pegamos aqui mês abreviado. Opa, tá errado. Aqui, mês abreviado. E o que nós fizemos aqui, ó? Vamos pegar aqui. Nós fizemos o quê? Classificamos o mês abreviado por mês. Por quê que nós fizemos isso, pessoal? Porque na hora de criar uma segmentação de dados, ele vai respeitar o quê? A ordem cronológica do mês. Mês 1 não é janeiro, mês 2 é fevereiro, mês 3 é março e assim por diante. Se eu não fizer essa classificação da coluna por mês, o que ele vai entender aqui, seja ele no Power BI ou no Excel na segmentação de dados? Ele vai entender que o primeiro mês, ele vai respeitar por ordem alfabética, que é abril e assim por diante. Então, na verdade, não é. Então, a gente classifica por mês que ele vai respeitar número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Então, ele entende que número 1, o mês 1 é janeiro, o mês 2 é fevereiro e assim vai, tá? Fizemos essa classificação e deixamos pronto as tabelas. Aí, o que nós vamos fazer agora? Volto aqui. Nós vamos agora fazer o relacionamento entre tabela fato e tabela dimensão. Então, vamos lá. Quando nós fazemos o tratamento no Power Query e fechamos e aplicamos, ele vai carregar tabela fato e dimensão e o Power BI já faz um pré-relacionamento entre essas tabelas. Então, se a gente pegar aqui, ó, ele pegou aqui, ó, essas tabelas aqui, ó, tá? Fez faixa de desconto, de países, de segmento e de produto. E ele não fez a de calendário. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Passo a passo, que é o objetivo dessa aula. Eu vou clicar no relacionamento, botão direito, eu quero excluir esse relacionamento. Clico agora de países, excluir. Clico em de segmento, excluir. Clico aqui em de produto, excluir. O que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar isso aqui, jogar aqui, ó, alinhar segmento aqui também e alinhar produto aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou utilizando o conceito utilizado pelos profissionais do mercado que difunde o conhecimento de projetos, seja ele no Power BI e no Excel, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho para cá, né? Deixar mais ou menos espaço padrão entre um e outro. Esse conceito, pessoal, ele é chamado de modelo Star Schema, que nós estaremos fazendo agora aqui, que é pegar isso aqui, ó, vou colocar essa borda. O que quer dizer isso aqui? É o relacionamento entre tabela fato, né? E as tabelas dimensões. Que ele representa o quê? Por que chama Star Schema? Modelo estrela, né? O centro e as ramificações das estrelas. Esse é o padrão mais utilizado. Tem o modelo Snowflake, tá? Aí quando entra o conceito do modelo Snowflake, que é conhecido como flocos de neve, aí vai de acordo também com o projeto que está sendo desenvolvido, tá? Mas o padrão, geralmente o mais utilizado é o modelo Star Schema, tá ok? Então nós vamos fazer esse relacionamento agora. Pessoal, antes de prosseguirmos com o relacionamento, vamos voltar a falar do conceito de tabela fato e tabela dimensão. Tabela fato é tabela quantitativa. O que quer dizer isso? Os dados se repetem ao longo do tempo. Ou seja, nós importamos a base de dados no Excel, lá no Power Query,
e tratamos elas e classificamos elas como tabela fato, F dados finanças. E ao longo do tempo que corresponde a esse projeto, que é de 2015 a 2021, as informações vão se repetindo, né? Principalmente data, venda do produto, os dados, o nome do produto vai se repetindo ao longo do tempo, o segmento, o país, enfim, o ID. Então, na tabela fato, todas essas informações vão se repetindo ao longo do tempo. Ao contrário da tabela dimensão, que é considerada tabela qualitativa, ou seja, os dados não se repetem. O exemplo, a empresa tem um mix de 10 produtos que ela vende, que ela produz e vende. Então, eu vou criar uma tabela de produto, só vai constar esses 10 produtos. Eu não vou ter dados repetidos de produto. E, consequentemente, o ID que está relacionado a esse produto também não vai se repetir. Eu vou ter 10 nomes de produtos e 10 códigos de ID. Tá? É a mesma coisa o segmento, mesma coisa o país e a mesma coisa a faixa de desconto e a de calendário. Tá? A de calendário ela vai estar respeitando o período do projeto, que é de janeiro de 2015 a dezembro de 2021. Porém, as datas não se repetem ao longo desse tempo. Por isso que é uma tabela de calendário dimensão considerada quantitativa. Mas os dados temporais da tabela fato, que representa janeiro de 2015 a dezembro de 2021, vão se repetir ao longo do tempo. Tá ok? Então, esse é o conceito. Então, vocês veem, vocês vão observar, quando a gente fazer o relacionamento, você vai ver que na ramificação vai aparecer de 1 para asterisco. E eu vou estar explicando o que quer dizer isso. Então, vamos lá. Clico aqui, tabela de calendário, nós vamos começar pela de calendário. O que nós temos de em comum entre de calendário e de F fatos finanças? Eu tenho data e data, período. Clico em data e arrasto para data na tabela fato. Olha lá. Fez o primeiro relacionamento. Então vamos chegar aqui, ó. Vocês vão entender. Eu tenho aqui número 1, partindo da tabela de calendário, e eu tenho aqui um asterisco aqui na tabela F dados finanças. O que quer dizer esse 1 para asterisco? Ele quer dizer o quê? 1 para muitos. Então, o que? Eu tenho uma data para N datas, várias datas se repetindo. Tá? Eu tenho vários produtos vendendo, se repetindo, eu tenho valores, tudo se repetindo nessa tabela fato. Então é de 1 para muitos. Aí entra o conceito de tabela quantitativa e tabela qualitativa. A quantitativa, que é sempre tabela fato, vai se repetir ao longo do tempo, e a tabela de calendário não, é qualitativa. Então ele vai pegar dimensão de 1 para muitos. Então eu tenho vários dados se repetindo nessa tabela F dados finanças. Beleza? Então por isso que tem esse conceito de 1 para muitos. Então clico aqui, clico aqui. Então nós vamos fazer outro relacionamento. Então o que nós temos de em comum na D produto com a F dados finanças? Eu vou procurar aqui, ó, tem um produto aqui, ó. Clico aqui, aí eu clico na D produto. Opa, clico na D produto e arrasto para produto. Fiz o relacionamento. Ó. E toda vez que eu passo o mouse em cima do relacionamento, ele vai sublinhar o produto com produto. Então sempre vai ter que estar produto e produto. A mesma coisa aqui, data e data. Ó. Mesma coisa, data e data. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar agora faixa desconto. Eu tenho faixa desconto com faixa desconto na minha F dados finanças. Clico aqui e arrasto. Mesma coisa. Ó. Passei o mouse, tá? Os dois relacionados. Mesma coisa, de 1 para muitos, de 1 para muitos, e assim vai. Países, clico em países, mesma coisa, vou em países na minha fato. Passei o mouse, ó, países e países. Beleza, agora eu vou procurar segmento. Tá aqui, ó, segmento. Clico e arrasto. Segmento. É a mesma coisa, ó. Segmento 1 para muitos. Países é a mesma coisa, 1 para muitos. Então, nossa ramificação, né, do relacionamento criado aqui está pronto. Então, finalizamos o relacionamento,
só para ilustração, tá aqui, ó, utilizando o conceito Star Schema, né, onde a tabela fato sempre vai ficar ao centro e as suas ramificações aqui, ó, tá ok? Da tabela dimensão. Então, uma vai estar interagindo com a outra, vai estar auxiliando a outra para deixar o projeto totalmente interativo, tá ok? Então vamos lá. Clico aqui fora. Então, relacionamento concluído, pessoal. Agora nós vamos em tabela, o ícone do meio, cliquei. Nós vamos clicar em cima da tabela F Dados Finanças, porque antes de nós prosseguirmos para criação das medidas, nós vamos precisar criar 3 colunas aqui no DAX, que nós chamamos de coluna calculada, tá? Que nós vamos atribuir essas colunas, tá ok? Para poder prosseguirmos na criação das medidas DAX. Então vamos lá. Então, aqui nós iremos no campo, no grupo cálculos, tá ok? E onde nós temos as ferramentas aqui, ó. Nós temos nova medida, medida rápida, nova coluna e nova tabela. Então, vamos lá. Clico aqui. Eu quero nova coluna. Cliquei. Ele vai criar uma coluna. Eu vou chamar essa coluna de unidades meta. Unidades meta. Igual. E eu vou buscar da minha tabela. Eu quero abro o colchete. Ele vai buscar para mim unidades vendidas, né? Que é a quantidade de vendidas. E eu vou atribuir uma meta para essas unidades vendidas. Eu quero atribuir uma meta de 4% a mais. Multiplico por 1,04 e dou um Enter. Atribuir uma meta. Aí eu clico aqui, né, já estou aqui, eu vou colocar número inteiro, né? Já faço esse tratamento. Então nós temos aqui a nossa quantidade vendida e nós atribuímos uma meta de 4% daqui para frente como meta. Ao invés de vender 1.726, a nossa meta passa a ser 1.795. Beleza? Então vamos lá. Novamente, ferramenta tabela, nova coluna. Nós vamos atribuir agora meta venda. Meta venda igual. Então, unidades meta. Agora a meta que nós vamos atribuir, pessoal, em valor, tá? Multiplica por preço venda. Preço venda tá aqui e dá um Enter. Ele já atribuiu para nós aqui, né? Já está com unidade de moeda real. Beleza? Então vamos lá. Agora, nova coluna e última. Eu quero percentual de vendas. Percentual vendas igual. Eu quero venda real. Aqui, venda real. Dividido, barra, né? Abro o colchete novamente por meta venda. Meta venda aqui, ó. Venda real por meta venda. E dou um Enter. E eu quero que isso seja percentual. Clico em percentual. Duas casas depois da vírgula. Então, só para ilustração, então, nós pegamos aqui a meta, né? Meta, e pegamos a venda real, aqui. Aí, o que nós fizemos? Fizemos a divisão, né, de venda real para a meta de venda, e tivemos aqui o percentual de vendas. Então, na primeira linha, 603.928 dividido por 628.264,
atingimos 96,13% das metas. Beleza? Então vamos lá. Finalizando. Acabamos de criar as nossas 3 colunas calculadas, que são essas aqui, ó. Unidade meta, meta venda e percentual de vendas. Agora vai dar condições de nós iniciarmos as nossas medidas DAX. Então nós vamos para o ícone superior aqui, ó, exibição de relatório. Clicaremos nele. Fecho aqui, recolho a F-Dados Finanças. Agora nós vamos criar uma tabela auxiliar para poder inserir as medidas DAX desse projeto. Então, só para ilustração, nós vamos para o grupo Dados e ferramenta Inserir Dados. Beleza? Então vamos lá. Fechando, Inserir Dados. E aqui embaixo nós vamos colocar medidas, e carregar. Ele criou uma tabela auxiliar aqui. Vocês vão estar vendo aqui, ó, medidas, tá? E nessa tabela, pessoal, ele cria um ícone aqui que representa uma tabela. Só que nós vamos precisar alterar esse ícone. Esse ícone nós vamos passar para uma calculadora, que vai representar o quê? Uma medida, né? Cálculo refere-se a quê? Medidas, tá? Então, se você pegar esse no grupo cálculos aqui, você representa o quê? Ó? Uma calculadora. É esse ícone que nós vamos passar para cá. Vamos alterar de tabela para essa calculadora. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui em medida, tá? Aí, nós vamos aqui, ó, ferramenta tabela e cálculos, nova medida, tá? Então vamos lá. Para a gente transformar isso, a gente precisa criar uma medida primeiro. Então vamos lá, nova medida. E nessa medida vai chamar 01 venda real. Igual, nós vamos utilizar uma função soma, né, para somar, né, o que nós precisamos. Então, sum. Por que sum, pessoal? No Excel, ele vai respeitar o idioma do software, né, da ferramenta Office. Né? Se foi feito em português Brasil, vai ser o idioma da ferramenta, vai ser em português Brasil. Porém, o Power BI, você vê, o idioma do programa está em português, porém as funções estão em inglês, tá? É a mesma coisa, a função sum é a mesma coisa da função soma no Excel. Então, sum, dou um tab, eu quero buscar da minha F-Dados Finanças, e eu vou buscar da minha venda real. F-Dados Finanças, venda real. Dou um tab e dou um enter. Então, ele criou uma medida venda real. Se vocês verem aqui, ó, ele já tem um ícone de calculadora aqui, ó, na minha medida 01. Aqui, ó, que é a venda real. Só que a gente vai pegar essa calculadora e vai alterar aqui, ó. Vai passar a ter uma calculadora aqui. Como que nós vamos fazer isso? Voltando, eu clico aqui nessa coluna 1, que quando criamos a tabela auxiliar, automaticamente vai ter uma coluna. Clicamos nela e ocultar. Ó, vocês vão ver, na hora que eu clicar em ocultar, ele vai subir essa medida, vai subir lá acima do calendário, ela vai ficar no topo lá, em primeiro, ocultar. Olha lá. E já mudou para calculadora, aqui, ó. Calculadora passa, porque aí, ao bater o olho, nós sabemos que as medidas estão inseridas nesse campo, medidas. Então, vamos lá. Fica mais fácil, padronizado, não se diferencia das demais tabelas, fato e dimensão. Então,
Então vamos lá, criamos a medida aqui, eu dou um delete que isso é normal, porque eu cliquei na coluna, pronto. Então vamos lá, criamos a primeira medida, venda real. Agora nós vamos para a medida número 2. Por que, pessoal, que eu coloquei o número 01 depois do nome da medida? Eu prefiro colocar os números, eu adotei como padrão, porque vai na ordem numérica das medidas. Para mim é melhor trabalhar com números. Não tem problema, eu posso colocar somente nome. Aí o Power BI vai classificar em ordem alfabética. Aí fica a critério do usuário, do desenvolvedor. Tá? Eu adotei isso como padrão para os meus projetos. Beleza? Então vamos lá. Clico em medidas. Eu tenho duas formas de criar novas medidas. Eu posso clicar em cima da medida aqui que vocês estão vendo, formou a mãozinha, botão direito e aqui, ó, nova medida. O primeiro aqui da lista. Ou eu clico aqui, né, da mesma forma que eu expliquei. Vou aqui no grupo cálculos, menu ferramenta tabela e nova medida, tá? Tem essas duas formas. Então vamos lá. Medida número 2, vou clicar aqui, ó, nova medida, 02, CMV total. O que quer dizer CMV? Custo de mercadoria vendida. Quero saber o total do custo da mercadoria vendida durante o projeto. Então vamos lá, vai ser a mesma função, sum de fdados, finanças, CMV. Aqui, ó. Pronto, e dou um Enter. Já criamos a nossa segunda medida. Então vamos só para ilustração, né? Clico aqui, ó, em cartão, arrasto venda real. Então a nossa venda real aqui, ó, durante o período do projeto, que é 2015 a 2021, 894,1 milhões. Vamos ver quanto que é de custo. Arrasto o custo, 661,7 milhões. Tá? Então a gente já sabe quanto que foi aí, entre vendas e custo. Tá? Então vamos lá. Clico em medida novamente. Nova medida. Eu quero a medida número 3, venda bruta. Clico 3 aqui. Venda bruta total. Igual. Vamos lá. Venda bruta total igual sum fdados finanças. Eu vou buscar aqui, ó. Vendas bruta. Dou um tab, né? E dou um enter finalizando a medida. Medida 03 criada. Agora nós vamos para medida número 04. Nova medida. 04 igual desconto total. Opa. Desconto total igual sum fdados finanças desconto. Tá aqui, dei um tab e enter. Criamos a nossa medida 04. Agora nós vamos para a medida 05, medidas, nova medida 05. Vai se chamar quantidade vendida. Quantidade vendida. Opa, deixa eu tirar o mouse daqui. Medida igual sum fdados. Vou buscar unidades vendidas. Unidades vendidas, ok, e dou um enter. Criamos 5 medidas. Agora nós vamos para a medida 6. Nova medida, 06, preço médio. Preço médio igual. Pessoal, nós criamos até o momento 5 medidas. Vocês vão observar nessa criação da medida 6 que eu não estarei utilizando a função sum
e também não vou estar buscando na minha tabela fato F-dados finanças. Por que isso? Essa é a maravilha do Power BI. Então, como eu já criei 5 medidas, eu tenho informações nessas medidas que eu posso utilizar para criar a medida número 6. Isso ajuda muito e deixa o projeto mais leve, não fica pesado o arquivo. Eu vou estar já utilizando de medidas já criadas. Então, para me criar o meu preço médio, eu já tenho a medida número 1, que é a venda real, e eu tenho a quantidade vendida, que é a medida número 5. Então, como que eu faço isso? Abro o colchete, venda real, o símbolo de barra invertida, que representa a divisão, abro o colchete novamente e busco quantidade vendida. E dou um Enter. Eu já tenho o meu preço médio. Então, se eu pegar aqui um cartão, arrasto o meu preço médio aqui, ó. Então, preço médio, eu vou diminuir as casas aqui, 2 casas depois a vírgula. Então, o preço médio, R$ 103,48 centavos. Ao invés de eu criar uma medida número 6, buscando lá, podia usar uma função, né, média, busca na F-dados, coluna tal, aí ele vai criar. Mas aí, você vê o caminho é longo. Então eu posso encurtar esse caminho utilizando já as medidas criadas. Fica muito mais simples e mais leve, tá? Então, medida número 7, nova medida. Eu quero lucro total. Lucro total igual. Eu vou utilizar a função sum, F-dados, finanças e na coluna lucro. Dá um Enter. Perfeito, medida 7 criada. Agora, pessoal, nós vamos entrar nas medidas DAX para análise comparativa, que vai nos possibilitar fazer análise comparativa, principalmente do que? Seria uma análise temporal, de ano a ano, mês a mês, semana a semana, enfim. Mas para que nós conseguimos fazer esse tipo de análise, aí que eu sempre falo quando eu começo as minhas videoaulas, quando nós estamos fazendo o tratamento dessa base de dados e criando as tabelas de dimensões, principalmente a tabela de calendário. Sem a tabela de calendário, não tem condições de nós fazermos essa análise comparativa de tempo. Nós estamos em março de 2023, eu quero verificar como que foi a minha performance de venda em relação a março de 2022. Se eu não tiver uma tabela de calendário, eu não consigo fazer isso. Aí é onde vai entrar a importância da tabela de dimensão com a tabela fato. Fizemos os relacionamentos entre elas, que vai dar condições de a gente desenvolver um projeto e ele está totalmente interativo, ou seja, performático. Então, a partir da medida 8, se eu não me falha a memória, até a número 21, nós vamos estar trabalhando com medidas para análise comparativa. Beleza? Então vamos lá. Clico em medidas, nova medida, 08. Então, como que você vai chamar 08? Venda LY. O que quer dizer LY, pessoal? Last year, ou seja, ano anterior, tá? Eu adotei isso como padrão, né? Acompanhando os profissionais que desenvolvem projetos de dashboard no Power BI e Excel. Também poderia colocar venda AA, ano anterior, mas eu adotei como padrão LY, tá? Igual. Nós vamos estar utilizando a função DAX, que é intitulada como o canivete suíço em projetos de Power BI, que é a famosa Calculate, tá ok? Então, Calculate, eu quero buscar, abro o colchete, minha venda real, ponto e vírgula. Como nós estamos falando de análise comparativa, eu quero
comparar o mesmo período do ano anterior. Então, eu estou em março de 2023, eu quero acompanhar o mesmo período do ano anterior. Então, nós vamos entrar com uma outra função que dá aporte para a função total, aí, né? A função que vai dar essa condição de a gente fazer essa análise comparativa. Então, começamos com a calculate, agora nós vamos entrar com uma outra função. Same, quer dizer same, o mesmo período, é igual. Same período last year, ele já apareceu aqui, ó, o mesmo período do ano anterior. Dou um tab. Aí, aonde que eu vou buscar essa informação? O mesmo período do ano anterior, na minha tabela de calendário. Então, F não, de calendário. Ela aqui, de calendário e coluna data. Então, como que ficou? Vou dar um Enter para carregar primeiro. E eu pego aqui, ó, medida 08 e ficou o quê? Entramos com a Calculate. Estou buscando na minha venda real e eu quero o mesmo período do ano anterior, buscando na minha tabela de calendário. Sem a de calendário, não tem como nós criarmos uma função para análise comparativa. Então, beleza. Vamos para a medida 9. Clico em medidas, nova medida. Então, vamos lá. Medida 9 vai se chamar CMV, custo mercadoria vendida, last year, igual calculate. Eu quero meu CMV total, minha medida 2, ponto e vírgula, same período last year, da minha de calendário, data. Fechei e dou um Enter. Criada a medida 9. Então vamos lá, medidas, nova medida, medida número 10, desconto last year, igual calculate, abro o colchete, desconto total, já está na minha medida 4, ponto e vírgula, same período last year, de calendário. E fecho a função same período last year e a calculate. E dou um Enter. Vamos para a medida número 11. Clico aqui, nova medida, medida 11. Então vai se chamar quantidade vendida last year, igual calculate, abro colchetes, quantidade vendida, ponto e vírgula, same período last year, de calendário, data. E fecho e fecho. Ok, medida número 12. Clico em medidas, nova medida, 12, vai se chamar preço médio last year, igual calculate, abro o colchete, eu quero preço médio, número 6, ponto e vírgula, same período last year, de calendário, data. Fecho, fecho, pronto. Minha medida 12 está criada. Vamos para a medida número 13. Clico, nova medida, medida 13. Vai se chamar lucro last year, igual calculate, abro o colchete, lucro total, ponto e vírgula, same período last year, F dados não, de calendário, data. E fecho, fecho. Medida 13 criada, agora nós vamos para 14. Clico, nova medida, número 14, vai se chamar venda bruta last year,
igual calculate, abro o colchete, medida número 3, ponto e vírgula, same período last year, de calendário, de calendário, data. Fechei, prontinho. Agora nós vamos entrar com a medida número 15. E a medida número 15, pessoal, é outro tipo de análise, só que nós vamos analisar ano a ano, tá? Ano a ano. Ano de 2023, 2022. 2022, 2021. O last year é o mesmo período do ano anterior. Então, aquilo que eu falei. Eu quero verificar como eu estou no março de 2023 em relação a março de 2022. Agora nós vamos estar analisando ano a ano, tá? Então, ela vai se chamar a medida year over year, que eu também, aquilo que eu falei, eu adotei como padrão, seguindo as orientações dos profissionais do mercado que desenvolve projetos aí de dashboard. Então, vamos lá. Medida número 15, year over year, que representa YOY, e o nome da medida. Year over year, vendas. Igual. Então, como nós vamos estar utilizando agora? Nós vamos estar utilizando funções lógica. A função lógica mais utilizada no Excel é a função se, né? Se a minha venda for maior que a minha meta, vou colocar atingir a meta. Caso contrário, não atingir a meta. É uma função lógica. Eu vou dando condições para ele entender o raciocínio da função. Se eu atingir a meta, ele vai aparecer para mim. Atingiu a meta. Caso contrário, não atingiu a meta. Então, nós vamos utilizar esse mesmo conceito aqui. Né? If, se, né? O if, o se em inglês significa if. Então, a função lógica se no Power BI chama if. Então, nós vamos colocar aqui if, se. Se a minha medida criada, número 8, vendas ano anterior, last year, se ela não tiver nada, na hora que ele buscar, não tiver nenhuma informação, ele vai considerar o quê? Se não tem nada, eu quero que apareça o número 0, para não dar aquele erro de cálculo, tá ok? Que nós vamos estar trabalhando com outras funções dentro dessa função. Então, eu vou começar com a if se. Aí eu entro com uma outra função chamada isBlank, que quer dizer o quê? Se for branco, né? Se não tiver nada de informação na medida 08, isBlank, ela aqui, ó, isBlank. Aí eu abro o colchete e vou entrar com a medida 08, vendas last year. Se essa medida não tiver nada, for zerada, não tiver nada, eu vou fechar ela e vou colocar o quê? Quero que apareça 0, para não dar erro de função. Aí, caso contrário, eu continuo com a função if, ponto e vírgula, aí eu vou colocar o quê? A outra condição. Se não for isBlank, aí eu prossigo. Aí eu vou entrar com uma outra função que se chama divide. Divide. Aí eu vou dar aquela condição. Divide. Aí eu vou buscar minha medida 01, venda real, ponto e vírgula, dividido pela minha venda 08, venda last year. Fecho a função divide, menos 1, coloco menos 1 e fecho a função if. Então, vou dar um enter para carregar. Aí, como que ficou a lógica aqui da função? Começo com a condição, né? Se, né? If. Aí eu entro com a função isBlank. É branco a medida 08F venda last year? Se for, ele vai, quero que apresenta 0, para não dar erro. Caso contrário, se não for branco, ele vai dividir
a venda real pela venda last year, né? Que nós vamos estar trabalhando em forma de quê? De percentual aqui. E menos 1. Por que esse menos 1, pessoal? Porque esse valor aqui provavelmente pode ser maior que o ano que o vendas last year. Aí ele coloca o menos 1 para ficar a condição de percentual. Tá? Se eu não colocar isso, ele vai dar um número totalmente diferente. Tá? Então vamos lá. Só para vocês entenderem aqui. Ó. Vamos pegar aqui um exemplo no Excel. Então, ficou claro aqui. Né? Se é branco, a medida 0,8. Se for, eu quero que apresente o zero. Caso contrário, divide a venda real pela venda ano anterior, menos 1. Tá ok? Então vamos lá. Vou voltar aqui. Beleza. Vamos fazer um exemplo utilizando o Excel, só para vocês entenderem por que essa questão do menos 1. Carregar o Excel aqui. Então vamos lá, vamos pegar um valor qualquer aqui. Vamos pegar aqui 350, 780 dividido por 279, opa, 279,20. Então tá, vamos fazer aqui, vamos aumentar aqui para aparecer mais. Aqui. Beleza? Então vamos lá, e aqui ó, vamos pegar e aumentar essa fonte aqui. Então vamos lá, igual esse dividido por esse. Ele deu um valor de 1,256375. Aí que vai entrar a condição menos 1. Por quê? Porque esse valor aqui dividido por esse representa 25,63,75%. Tá? Então vamos lá. Então, vamos pegar a função aqui, vou colocar em evidência, entre parênteses, menos 1. Olha lá, 25,63. Aí eu coloco, transformo em percentual aqui, ó. Então, 25,64%. Então, é essa condição que eu estou falando para vocês. Tá ok? Ou a gente podia fazer, para vocês entenderem a lógica aqui, esse menos 1. A gente podia pegar aqui, ó, 350, vamos lá, igual 350 menos 279, 71 e 58, certo? Aí, se eu pegar esse valor dividido eu acho que é por... Vamos ver. É isso mesmo. Mesma coisa. Opa! 25,63%. Então, por que ele faz o menos 1? Para evitar essa fórmula aqui, ó. Tá? A gente podia pegar aqui, né? E já coloca em percentual. Para não fazer tudo essa... Primeiro eu vou entrar com menos esse, depois divido esse por esse. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, fazer ela toda numa só no Excel. Ó. Coloco aqui esse, evidência, e o resultado divide por esse aqui. Fecho, aí eu dou um Enter, ó, já aparece direto. Ó. Aí, opa, e coloco em percentual. E arredondo, que é o que é. Então aqui, ó, se a gente pegar o exemplo, ó, igual a F4, que é esse aqui, menos G4, aí eu divido novamente o resultado da subtração por G4 novamente. Aí ele vai me dar o percentual.
Aqui eu já fiz diferente, né? Vamos voltar aqui. Clico aqui. Eu já peguei aqui. Opa. Peguei aqui, ó. F4 dividido por isso. E já menos 1. E já me dá o resultado aqui, ó, 25,64. É essa a metodologia do cálculo. Ao invés de eu subtrair depois o resultado da subtração dividir pelo valor, eu já faço direto menos 1, que ele já vai dar o mesmo resultado. Tá ok? Então vamos lá. Fecho aqui. Não salvo. E vamos lá. Voltando, medidas. Nova medida. Medida número 16. Year over year, CMV. Year over year, CMV. Igual, vamos lá, if is blank é branco, a minha medida número 09, que é o custo last year. Se ela for, eu quero que apareça para mim 0. Caso contrário, divide medida 2, venda total, CMV total, por a minha medida 09, que é o CMV last year. Fecho, menos 1, que é o mesmo exemplo que nós temos no Excel, e fecho a função. Dá um Enter. Perfeito. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Pegar aqui um cartão. Vamos jogar aqui. Mas vamos ver como que está primeiro. Jogo, arrasto. Vamos pegar na medida 15. 0,15. Eu não transformei ainda em percentual. Então, clico aqui. 2 casas depois da vírgula. Olha lá. 14,77%. Então, vamos pegar o CMV. Clico fora. Cartão. Arrasto CMV. Deu 0,13. Clico aqui. Transformo em percentual. E 12,94. Beleza? Então, já temos aqui. Então, clico fora. Clico aqui. Deleto e deleto. Então, novamente, medidas. Eu quero a medida número 17. Nova medida. Vai se chamar Year over Year. Desconto. Igual. If is blank. A minha medida 10. Desconto last year. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Eu quero que apareça 0. Caso contrário, divide minha medida 4, desconto total, ponto e vírgula, abro o colchete e a minha medida 10, desconto last year. Fecho parênteses, menos 1 e fecho parênteses para finalizar a função. Dá um Enter. Aí eu já clico em cima aqui, transformo em percentual e 2 casas depois da vírgula. Já deixo já tratado. Beleza. Vamos para a medida 18, nova medida. 18 vai se chamar Year over Year, quantidade vendas, igual if is blank, a minha medida 11, quantidade vendida last year, fecho. Se ela não tiver nada, se for branco, eu quero que apareça 0. Caso contrário, divide a minha medida 0,5, ponto e vírgula, por quantidade vendida last year. Fecho parênteses, menos 1 e fecho a função. Transformo em percentual e 2 casas. Beleza. Clico em medidas. Vamos para a medida 19. Nova medida. Nova medida 19 é Year over Year, preço médio.
igual if is blank. Eu vou entrar com meu preço médio ano anterior, minha medida 12. Se for branco, quero que apareça 0. Caso contrário, divide meu preço médio, número 6, ponto e vírgula, abro colchetes, e preço dividido por preço médio last year. Fecho, menos 1, e fecho a função e carrego. Carregando, coloco em percentual, 2 casas. Beleza. Clico em medidas. Opa, só que eu não coloquei o número. Tá vendo? Você vê que interessante, ó. Aquilo que eu falei. Quando você não numera as medidas, ele vai classificar por ordem alfabética. Então, como o Y é uma das letras finais do alfabeto, ele já joga por último. Então, clico aqui. 19. Carrego novamente. Pronto, 19. Então, vamos lá. Medidas. Número 20. A 20 vai se chamar year over year, lucro. 20. Year over year, lucro. Igual if is blank, medida número 13, fecho parênteses, se for branco, eu quero que apresente o 0. Caso contrário, divide a minha medida lucro total, ponto e vírgula, abro colchetes, minha medida número 13. Fecho parênteses, menos 1 e fecho a função. Coloco em percentual, 2 casas depois da vírgula. Perfeito. Então vamos lá. Agora nós vamos para a nossa medida número 21. Clico em medidas. Nova medida. 21. Vou arrastar a imagem para cá. 21. Vai chamar year over year. Venda bruta. Igual if is blank, com a medida venda bruta ano anterior, 14. Se for em branco, eu quero que apareça o 0. Caso contrário, divide minha venda bruta, número 3, ponto e vírgula, por 14. Fecho parênteses, menos 1 e fecho a função. Perfeito. Coloco em percentual e prontinho. Medida número 21 criada. E aquilo que eu falei, da medida 08 até a medida 21 é para análise comparativa. Então, nós finalizamos as medidas para fazer comparações. Beleza? Então, vamos para 22, clico na medidas. Nova medida, número 22, vai se chamar meta venda. Ok. Igual. Vamos entrar com a função sum, de soma. Eu quero F dados finanças e a coluna meta venda. Prontinho e dou um Enter. Criada a medida número 22. Vamos para a medida 23. Nova medida. 23. Eu quero que se chama venda máxima igual. Nós vamos utilizar agora essa medida que nós acabamos de criar, meta venda. 22, meta venda. Nós vamos atribuir um percentual de venda máxima. Eu quero que a venda máxima chegue a 5% a mais. Então, vezes 1,05. Então, minha venda máxima. Ok. Medida número 24. Clico em medidas. Nova medida. 24.
vai se chamar percentual vendas. Percentual de vendas igual. Então, eu quero o meu percentual de vendas, eu quero a média do meu percentual de vendas. Então, nós vamos utilizar a função média, que no Power BI se chama average. Average. Eu quero F dados, finanças, percentual de vendas. F dados, finanças, percentual de vendas. Ok, e dá um Enter. Tá? Então, vamos ver como ficou o percentual. Clico no cartão aqui e arrasto. Ainda não está. Clico novamente, percentual e a nossa média 91,24%. Então, já está tratado. Vamos ver aqui só, ok. Então, vamos lá. Agora nós vamos utilizar a nossa medida, vamos utilizar não, nós vamos criar a medida número 25. Clico em medidas, nova medida, 25. Igual não. 25 vai se chamar percentual meta igual. Vai ser utilizar a função divide, venda real, 0,1, ponto e vírgula, por medida 22. Fecho e dou um Enter. Vamos ver como ficou. Clico em cartão e arrasto a medida número 25. E vamos transformá-la em percentual também. Então, a nossa meta, percentual de meta, está dando 91,14%. Tá ok? Então, vamos lá. Dá um Enter. Dá um Enter não. Dá um Delete. Clico em medidas. Agora nós vamos para a nossa medida número 26. Nova medida. 26. Pessoal, essa medida, ela é uma medida para criarmos indicadores de processo, que é conhecido no mercado como KPI. O que quer dizer KPI? Key Performance Indicator. São os indicadores que nós temos. O que nós podemos apresentar aqui como um KPI dentro de uma empresa? Uma meta de venda é um KPI. Produtividade é um KPI no processo produtivo. Eficiência é um KPI. Indicador de qualidade é um KPI. O que mais? Um percentual de rejeito, de refúgio numa empresa, num processo produtivo. Quanto que a empresa gerou de rejeito, de refúgio? É um KPI. Vamos pegar aqui uma empresa que trabalha com serviço de atendimento ao cliente. Quantos clientes atendidos? Qual é a meta do atendimento? A satisfação do cliente é um indicador, também é considerado como KPI. Vamos voltar, por exemplo, do refúgio do rejeito, num processo produtivo dentro de uma empresa. Vamos exemplo, eu produzi 5.000 peças. Dessas 5.000 peças, foi reprovado 30 peças. Não passou no processo de qualidade, não atendeu as características do produto, os padrões para liberação. Então, essas 30 peças, elas foram consideradas como rejeito, refúgio. E eu posso atribuir um percentual para ela. Quantos por cento de refúgio foi gerado nessa produção de 5.000 peças? Tá? Eu pego as 30, divido pelas 5.000. Eu vou ter um percentual de refúgio, de rejeito. E esse é um indicador de extrema importância, onde vai apresentar para o gestor por que nós estamos gerando peças reprovadas durante a produção. Então, esse indicador vai servir o quê? Para criar um plano de ação para poder minimizar esse índice de refúgio ou rejeito. Tá ok? Então, esses são os famosos KPIs. Então, para nosso projeto, nós vamos criar uma função lógica, que nós vamos utilizar a função if novamente, tá? E nós vamos utilizar por dados de visualização. O que seriam esses dados de visualização? Nós vamos trabalhar com luz de semáforo.
Então nós vamos trabalhar com o semáforo, ele representa a luz vermelha, pare, amarelo, atenção, verde, prossiga. Então nós vamos utilizar esse conceito de semáforo. Se aparecer a luz verde, sinal que nós estamos atendendo às nossas metas. Se aparecer a luz amarela, sinal que nós estamos entre as faixas da meta. Eu não estou abaixo, porém não atingi. Eu estou entre as faixas da meta. E se aparecer vermelho, é sinal que eu não estou atendendo as metas. Então, é uma luz de extrema importância que vai apresentar ao gestor que ele precisa tomar uma ação para reverter esse cenário ruim. Tá ok? Então, vamos lá. Então, KPI número 26, a medida igual. If eu vou buscar o quê? Utilizar a medida que nós acabamos de criar, que é a 25, que é o percentual. Se a minha medida percentual de meta for maior que 0,90, que representa 90%, ponto e vírgula, eu quero que apareça a luz verde. Então, como que eu faço para aparecer isso na minha tela do meu relatório? Nós vamos utilizar a tecla do teclado que representa o símbolo do Windows, né, aquela bandeirinha, e vou apertar em conjunto, simultaneamente, o botão ponto final, né, o botão ponto do teclado. Pressiono a tecla que representa o Windows junto com o ponto. Vai aparecer aqui os nossos emojis. Então, nós vamos trabalhar aqui luz vermelha, luz amarela e luz verde. Então, se a minha meta, meu percentual de meta for maior que 90%, eu quero que apareça a luz verde. Já apareceu lá em cima, tá? Aí, só que antes disso, eu vou apagar ele, vou colocar aspas, né? Temos que utilizar aspas na função lógica. Aí eu coloco, pressiono o símbolo do Windows e ponto final, tudo junto. Aí eu clico no verde. Fecho aspas e ponto e vírgula. Então, ficou. Se o meu percentual de meta for maior que 90%, eu quero que apareça a luz verde. Aí eu entro novamente com a função if, segunda condição. Se minha medida número 25, percentual de meta, for maior que 0,87, ou seja, maior que 87%, ponto e vírgula, eu abro aspas, e eu quero que apareça a luz amarela. Então, pressiono a tecla do teclado do Windows e ponto final. E clico na luz amarela. Fecho aspas. Caso contrário, não for maior que 87, eu quero que apareça a luz vermelha. Ponto e vírgula, abro aspas, teclado, símbolo do Windows e ponto final, e clico na luz vermelha. Fecho aspas, fecho essa função C da segunda condição e fecho a primeira condição do C, da função C, e dou um Enter. Carregamos aqui. Então, para efeito ilustrativo, vamos colocar uma borda aqui e mostrar etapa por etapa. Então, se a minha medida 25, que quer dizer o quê? O percentual de meta for maior que 90%, eu quero que apareça a luz verde. Isso mostra que nós estamos atendendo a meta. Se não, if meu percentual de meta for maior que 87, eu quero que apareça a luz amarela, que é a faixa que está entre as metas. Não, estou acima do mínimo, porém estou abaixo da meta, que é os 90%. Se for menor que 0,87, eu quero que apareça a luz vermelha. Isso vai apresentar ao gestor que o processo está ruim. Preciso tomar uma ação, envolver as pessoas que estão ligadas diretamente a esse processo, que está apresentando um indicador ruim, para tomar uma ação e trazer novamente para dentro do plano. Tá ok? Então vamos lá. Como que vai ficar isso num relatório? Vamos fazer aqui. Vamos clicar aqui nos cartões. Eu vou pegar aqui, ó. Jogo o KPI. Opa! Perdão, clico aqui.
jogo aqui. Então apareceu a luz verde aqui, tá? Vou baixar um pouquinho. Agora nós vamos criar uma segmentação de dados. Aqui, ó. Segmentação de dados. Clico aqui e eu vou querer, na tabela de calendário, eu vou colocar ano. Clico aqui e vou aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse, apareceu aqui, formatar o seu visual. Clico, vou em configuração da segmentação aqui, ó. E eu quero que coloque lista vertical. Então, pessoal, aqui nosso projeto está representando aqui, ó, de 2015 a 2021. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui em 2015. Clico em 2015. Então, o ano 2015, nós atingimos a meta. Eu vou em 2016. Ó, já apareceu a luz amarela. Então, nós estamos entre as faixas da meta. Então, já é um alerta, né? Vou em 2017. Verde, ótimo. Já apresenta para o gestor que estamos bem. 2018. Verde. 2019. Mantendo. 2020. Mantendo. 2021. Mantendo. Então, isso mostra de uma forma... Qual que é o objetivo de um projeto de dashboard? Seja aí no Power BI ou no Excel. Na tela do dashboard, os dados, né, que é chamado de Data Visualization, seja de forma clara, né, sucinta. O gestor, ao bater o olho, ele já consegue interpretar os dados. Fica muito mais simples, mais fácil. Então, utilizando o conceito de semáforo, na hora que não atendeu, já vai mudar a cor. Então, ao bater o olho, ele já sabe que alguma coisa está errada. Tá ok? Então, essa medida KPI foi para a gente estar utilizando esse conceito aqui para ficar de forma mais simples de interpretar os indicadores de desempenho. Beleza? Então, clico aqui, deleto, clico aqui, deletei. Então, vamos lá. Estamos nas medidas, vamos criar a medida número 27. Medida número 27. Essa medida 27, pessoal, o que nós vamos estar apresentando, tanto na 27 como na 28? A 27 eu quero que apresente na minha tela do relatório o produto top 1, ou seja, o produto que teve a melhor performance de vendas, de faturamento, tá? E só que ele vai apresentar para mim só a descrição do produto, ou seja, o nome do produto, não vai me aparecer em valor. Então nós vamos estar criando umas funções aqui, uma função interagindo com a outra para poder chegar no resultado. Ok? Então vamos lá. Medida número 27 vai chamar top 1 produto igual. Nós vamos entrar novamente com a nosso canivete suíço. A função calculate. Entramos com ela. Em seguida, nós vamos entrar com a função values. Você vai ver que nessa função, pessoal, tem bastante função interagindo uma com a outra, que vai dar o aporte para poder chegar no resultado final. Nós vamos entrar com a função values, que representa valor, e eu quero buscar essa informação de valor na minha F, dados finanças, produto. Nós não estamos falando de produto, eu quero saber qual é o produto. F, dados finanças, produto. Eu vou fechar a função values, ponto e vírgula, eu vou entrar com outra função, filter, já apareceu aqui, eu vou filtrar quem é esse produto, tá? Mas para mim filtrar o produto número 1, eu vou precisar de uma outra função, a função top N. Top N é onde eu vou elencar por ordem de grandeza, né? O meu produto que teve a melhor performance. Então, o número 1, ele na ordem de grandeza, ele teve o maior faturamento durante o período do projeto, tá? Durante o período do projeto, né? Deu uma travada aqui. Então, vamos lá, top N. Pessoal, outra coisa que eu quero enfatizar aqui é a questão nós estamos criando as medidas DAX, e se vocês verem aqui, eu
digitei a função top, né, para buscar a função top N, você vê que eu digitei tudo em minúsculo. Essa é a vantagem da linguagem DAX com relação à linguagem M no Power Query. O Power Query utiliza da linguagem M. E na primeira aula e nas minhas outras videoaulas eu sempre falo que a linguagem M no Power Query ela é considerada como case sensitive. O que quer dizer isso? Ela só vai reconhecer a função na hora de criar no Power Query, ela sabe diferenciar maiúscula e minúscula. Então, na linguagem M, você vai ver na hora de criar a função, sempre vai começar com a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo. E se ela tiver o nome, vamos supor, um nome na sequência entrando com outro nome, esse segundo nome já começa com letra maiúscula também. Por isso que ela é chamada de case sensitive. Se eu for digitar uma função na linguagem M, tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, ela não vai reconhecer. Então, essa é a vantagem da linguagem DAX. É a mesma coisa no Excel. Quando você vai criar uma função no Excel, você pode digitar tudo em minúsculo ou tudo em maiúsculo, o Excel já busca a função. Então, eu só queria mostrar isso para vocês, que na linguagem DAX nós não precisamos ter essa preocupação. Mesmo ele aparecendo o nome da função tudo em maiúsculo, ele não faz distinção, ele reconhece ou maiúsculo ou minúsculo, tá ok? Então vamos lá, top N. Então, a função top N é o quê? Para nível de grandeza. Então eu quero o que eu quero? Eu quero o produto que teve a maior performance de venda. Então eu tenho que elencar aqui o número 1, tá? Eu vou colocar top N, o que eu quero? O produto número 1. Aí eu entro com a ponto e vírgula e vou entrar com a função values novamente. Ela apareceu aqui. Vou buscar na fdados finanças. Eu quero o quê? O meu produto novamente, ó. Fdados finanças, produto. Tá ok? Produto. E aí eu vou ponto e vírgula. Opa, não. Fecho a função, né? Values novamente, ponto e vírgula. Abro o colchete. Eu quero o quê? Nós estamos falando em performance de faturamento, de venda, venda real. Quero a medida número 1, venda real. Ele vai buscar o produto que teve a melhor performance dentro da medida venda real, que é onde nós entramos com a função values. Aí eu entro novamente, né? Ponto e vírgula. O que eu falei? Na tela do relatório não vai para apresentar em valor. Eu quero que apresente o quê? O nome do produto. Então nós vamos entrar com a função desk aqui, ó, da descrição do produto. Descrever o produto, certo? Fecho a função desk, ponto e vírgula. Entro com a função true. É verdadeiro? Ok, se for verdadeiro, ele vai descrever. Fecho a função filter e vou fechar agora a função calculate. E dou um enter. Criamos a função top 1 produto. Então, só para recapitular, né, como que foi feito a metodologia aqui. Vamos lá. Entramos com calculate, eu quero que calcule, busco o valor na minha fdados finanças, qual é o produto, certo? Nós estamos buscando o quê? O produto. Eu quero que filtre o produto de ordem de maior grandeza, que é o número 1. Entro com o valor novamente, eu quero que ele busque da minha fdados finanças, na coluna produto, e entro com a medida, a condição aqui, nós estamos falando de valor, de venda. Eu quero que descreva quem é esse produto, e se for verdadeiro, vai dar ok. Fecho aqui a função filter e a função calculate. Então vamos lá. Clico aqui. Então eu vou criar um cartão e vou jogar aqui a minha medida 27. Então o produto que teve melhor performance de vendas foi o Passeio. Tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos criar a medida 28. Nós vamos utilizar o mesmo conceito da 27, só que eu quero o quê? Para segmento.
tá? Nova medida. Então, vamos lá, 28, top 1 segmento, ok? Igual, vamos lá, calculate, eu quero values, F dados finanças, segmento, quero buscar o segmento, ok, fecho, ponto e vírgula, entro com a função filter, vou filtrar quem é o segmento, vou entrar com a medida top N, né, por ordem de grandeza, ó, top N, e eu quero elencar o número 1, segmento número 1, ponto e vírgula, values, novamente, F dados finanças, eu quero que busque o segmento, fecho aqui, ponto e vírgula, abro o colchete, eu quero venda real, em valor, né? Ponto e vírgula, eu quero que descreva quem é o segmento, ó, função 10 que já apareceu, e fecho a função, ponto e vírgula, true, né? Entrou a função true, fecho a função filter e fecho a função calculate. Então, entra. Mesma coisa, vamos ver quem que é o segmento, clico aqui e jogo aqui, ó. Foi o segmento Government, que teve melhor performance também. Então, vamos melhorar essa análise aqui. Vamos supor que nós somos os gestores da empresa, tá ok? Então, nós vamos criar uma segmentação de dados aqui. Vamos na D calendário e busca ano. Vamos aqui no filtro, né? No formatar visual, configurar lista. Lista vertical. Joga aqui e joga aqui. Então, nós vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Então, 2015. Clica em 2015. 2015, melhor produto, top 1, foi o TAP. E continua o Government, segmento número 1. Vamos para 2016. VTT, mantém o segmento. 2017. Passeo, mantém Government. 2018. Manteve. 2019. Manteve. 2020. Manteve. 2021. VTT. Então, a gente consegue avaliar aqui, ó. Tá? Ah, eu quero ver quem é meu produto carro-chefe, qual o segmento, e assim vai. Então, clico aqui, deleto, deleto e deleto. Então, fecha aqui. Bom, pessoal, nossas medidas criadas, tá? Da medida 01 a 28. Então, vamos lá, da medida número 1 até a número 7, representa aqui venda real, custo, venda bruta, desconto, quantidade vendida, preço médio e lucro. Da 8 até a 21, medidas DAX entra na questão das medidas DAX avançadas, utilizando a função calculate, conhecida como canivete suíço, integrando outras funções que vão dar aporte para atender o objetivo da função e atender também a necessidade do projeto. Então, da 08 até 21, medidas DAX para análise comparativa. Da 22 para cá, nós fizemos, atribuir uma meta de venda, a venda máxima, os meus KPIs, né, utilizando o conceito de semáforo, né, por luzes, verde, amarela e vermelho. Né? Se eu atingir a meta, vai aparecer a luz indicadora verde. Se eu tiver entre as metas, amarelo. Se eu não atender, vai aparecer vermelho. É uma forma simples de apresentar para o gestor que o processo dele se está atendendo, está entre as metas ou não está atendendo. Aí é uma forma de mostrar para ele o cenário e, se tiver ruim, tomada de decisão para reverter esse cenário negativo. Né? Os famosos KPIs, os indicadores de performance, independente do processo, seja ele produtivo, seja ele vendas, seja ele um saque e assim por diante. Tá? Criamos duas medidas para verificar o produto
né, de forma descritiva, eu quero que apareça o nome do produto, o produto número 1 em performance, tá? E o segmento a mesma coisa, tá ok? Então as medidas DAX criadas, nós estaremos finalizando essa segunda videoaula, tá ok, pessoal? Já com as medidas DAX criadas. Para fazer um review aqui, o que nós fizemos nessa segunda videoaula? Que eu expliquei. Fizemos o relacionamento das tabelas fato com dimensão, utilizamos o conceito Star Schema, né, modelo estrela, onde a tabela fato fica no centro e nas suas ramificações a tabela dimensão. Expliquei novamente o conceito de tabela fato e dimensão. Tabela fato quantitativa, os dados se repetem. Tabela dimensão, dados qualitativos não se repetem, tá ok? Fizemos também, depois do relacionamento, criamos 3 tabelas, né, para auxiliar na criação das medidas, que foram essas 3 aqui, no mesmo conceito DAX, né, coluna calculada, unidades meta, meta-venda e percentual de vendas. Ok? E por fim, as medidas DAX que estão aqui, né? Ou seja, antes de criar as medidas, inserimos uma tabela auxiliar, né? Nomeamos ela medida, criamos a primeira medida, aí para poder alterar o ícone, né, de tabela para a calculadora, depois da criação da primeira medida, fomos naquele campo coluna, ocultamos, automaticamente ele altera para a calculadora e todas as medidas inerentes ao projeto foram criadas da 01 a 28, então totalmente ok. Então já dá condições para nós irmos para a aula seguinte, que é onde nós vamos começar a desenvolver o nosso relatório, a nossa tela do nosso projeto. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? O passo a passo, né? Esse é o objetivo dessas videoaulas, ensinar a vocês o passo a passo, do zero até o projeto concluído. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like e se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o Anderson aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.